senhora. Muito obrigada, senhora, que grava a sessão para nós, né? Que fala aqui Recording in Progress. Ela ainda não fala português, mas qualquer dia ela aprende. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindo. É sempre um prazer estar aqui com pessoas tão potentes na mesma sala. Estou doida para ouvir todo mundo que tem para falar hoje. A gente está na nossa segunda sessão da nossa incidência estratégica rumo ao G20. Essa reunião aí que para muitos e para muitas ainda é um bicho de muitas cabeças, não só de sete, né? Para a gente compreender quais são os lugares que a gente pode, enquanto sociedade civil e enquanto movimento, ocupar para que esses tratados internacionais e essas instâncias de fato ajudem com que a gente alcance melhoria na qualidade de vida e melhoria nas pautas que a gente levanta. Então, hoje a gente está aqui comigo, Thay Barroso, faço parte da UELE. Eu também estava com a Brasil Office na cobertura colaborativa da CEDAW em maio desse ano. Foi daquela experiência super positiva que a gente seguiu com esse projeto de apoiar e facilitar a participação da sociedade civil nesses tratados, nessas instâncias internacionais. E a Ingrid está aqui também. A Ingrid está dando nosso suporte técnico, então se alguém está aí com algum problema de som, ela é nossa porteira também, nossa porteira do Zoom, necessário também. Estou dando aqui o check na lista de presença para todo mundo que está aqui. Então, se vocês precisarem de alguma ajuda também, podem solicitar a ela. Informações importantes: essa sessão está sendo gravada, como vocês já perceberam, a senhora aqui já falou. A gente vai terminar 1 hora, então queremos colaboração de todas as participantes aqui, com tempo de fala e colaboração. E, por favor, usem a abuse do chat e das reações que o Zoom oferece. A gente está aqui mais para ter mesmo um diálogo, não é um monólogo, não é palestra. E hoje, importante, vamos fazer um recap, né? Como eu disse, essa é a segunda sessão. Na primeira sessão, segunda-feira, a gente teve ali como convidadas a Viviana Santiago, da Oxfam Brasil, a Marília Costa, da Plataforma Cipó, e a Denise, falando um pouco dessa introdução, né? Desse caminho, desse percurso da história do G20, não só da história do G20, né? Mas desses tratados internacionais e do quanto a participação da sociedade civil é importante neles. A gente começou a nossa fala com a Viviana Santiago falando da importância de falar sobre. Na verdade, não tem equívoco nenhum, né, em trazer a pauta da raça e de gênero para fazer política para uma maioria, né? Porque, embora seja uma minoria, enquanto a gente esteja falando de mulheres, e principalmente de mulheres negras, seja uma minoria representativa, a gente está falando de uma maioria em numerária. É, e ela falou um pouco sobre a expectativa dela do Brasil, né, sendo o país com a maior população negra fora de África, tivesse um protagonismo maior em adereçar as desigualdades. Ela falou muito sobre o quanto o Brasil tem sido audacioso em levantar esse assunto da taxação de grandes fortunas, mas ainda assim caminhamos a passos lentos nesse sentido. Depois a gente seguiu com as falas da Marília Kloss, falando sobre o lugar do G20 como, sim, o encontro das maiores economias do mundo, mas também é, ainda sendo um encontro limitado, né? A gente está falando de 20 países e mais os visitantes, mas a gente sabe que existem muitos mais países no mundo e do quanto é importante a presença da sociedade civil e que as vozes estejam lá para que a gente possa incidir nos processos. E aí uma coisa que ficou muito guardada para mim, que eu achei super interessante, que a Marília falou, né, e que foi trazido depois novamente sobre a Denise, sobre a importância da gente incluir palavras e frases nesses documentos. Então, a partir do momento em que a gente inclui o termo raça, em que a gente inclui gênero e clima de maneira associada, em que a gente inclui assuntos interseccionais nesses documentos, mesmo que pareça que não significa nada, que seja somente uma citação, é muito importante que a gente tenha
que eles passem a existir e serem reconhecidos nesses documentos para que a gente consiga ter material como sociedade civil para trabalhar e reivindicar aquilo que já foi tratado e acordado entre os países. Isso ficou super interessante. A Denise seguiu contando um pouco da história sobre essas linhas, né, esses termos que foram aparecendo nesses tratados, e ela começou falando um pouco sobre a COP, a Rio, a Eco 92, né, aqui no Rio, que foi um marco interessante sobre esse assunto. Na época, meio ambiente, a gente fala de crise climática, e como dentro de uma instância da ONU, esses tratados foram seguidos depois para os capítulos da plataforma de Beijing, que completa 30 anos agora, em março do próximo ano, e depois na própria CEDAW, que o Brasil sofreu a revisão agora em maio, projeto que a gente estava falando. Então, isso foi mais um pouco, isso é só um pouquinho daquilo que a gente falou na segunda-feira, só um breve recap com essas participantes maravilhosas. E vou pedir, vamos fazer uma chegança, o famoso check-in aqui, para a gente se apresentar e se conhecer um pouco. Queria pedir para vocês falassem o nome, o nome da organização e o que te trouxe aqui hoje. Vou até parar de. Então, stop share. E aí eu vou deixar para que vocês façam isso de maneira orgânica. Pipoca. História uma aqui, outra ali, outra ali, outra ali. Bom, meu nome é Patrícia, eu sou professora da Fundação Getúlio Vargas Online, no MBA em Gestão Empresarial, mas eu venho aqui particularmente como mulher e como mãe, né? Eu dou aula de ESD e não raro eu vejo as minhas alunas sofrendo preconceito, dizendo que não tem lugar de fala, às vezes nem mesmo no próprio MBA dos seus colegas parceiros, às vezes nas indústrias. Eu sou mãe de uma adolescente e acho importante que a gente mude essa história. A gente não tenha mais falas nem racistas, nem preconceituosas contra mulheres. Muito obrigada, Patrícia. Bom, eu sou Márcia Soares, eu sou advogada de direitos humanos e, nesse momento, estou na direção executiva da TEMES, uma organização aqui do Sul, do Brasil, e eu estou aqui pela, pela recente experiência que tivemos aqui com essa emergência climática, que foi muito séria, e o papel da TEMES e algumas outras organizações foi essencial para mitigar um pouco, apoiar e mitigar os impactos nas mulheres. Obrigada, Márcia. Bom dia, eu sou Ana Carolina Lima, advogada, sou assessora jurídica do WBO, também sou conselheira do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável da Presidência da República, sou co-diretora executiva do Alcotune Lab, que é uma organização que pauta direito, raça e tecnologia, e estou aqui para contribuir. Ela travou. Você em... Ela se mexeu, travou. Depois ela volta e termina de se apresentar. Próxima pessoa. Bom dia, eu sou a Denise, a Thay já me apresentou do inicinho, né? Sou uma das cofundadoras do Conselho Diretor da TEMES, tenho a alegria de
conhecer e acompanhar essa organização há tantos anos, e no momento estou como articuladora daqui da área de gênero da Brasil Office. Entre outras coisas, sou uma advogada feminista e acho esse tema super importante e organizar essas rodas, participar dessas rodas de conversa, acho que é um momento essencial para a gente construir ideias juntas, possíveis alianças, próximas ações, né? Porque isso está faltando aí também no mundo, a gente se juntar mais para pensar as questões de gênero e clima. Muito obrigada, Denise. Olá, pessoal. Nossa. Posso ir? Pode. Juliana? Olá, pessoal, bom dia. Sou a Juliana de Moraes, eu sou cofundadora do Washington Brazil Office e hoje coordeno o programa socioambiental de transição justa, que trabalha em coordenação também com a Associação Brasil Office, com o nosso escritório no Brasil e nosso escritório que está aí se formando na Europa. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Ju. Bom dia, meu nome é Flora e eu estou fazendo um estágio com a Denise no Brazil Office e eu estou no meu terceiro ano da faculdade só na Holanda, estudando sociologia e antropologia, mas eu estou muito feliz de estar aqui hoje e aprender com vocês. Obrigada, Flora. Hoy, buenos días. Trabajo como consultora y profesora y miembro de la organización afroindígena Boyosi Banani de Boriquén, Puerto Rico. Incluí la traducción en, en portugués brasileño en el chat. No hablo portugués brasileño todavía, estoy aprendiendo. Mi deseo es conocer sobre conversaciones de género y clima en Brasil, en solidaridad y deseo de colaboración desde el Caribe y los Estados Unidos, donde trabajo en la Escuela de Leyes de la Universidad de Oregon, temas ambientales con comunidades afroindígenas del Caribe. Un placer conocerles. Gracias, Alay. Si hablas despacio, te entendemos bien en español. Oi, me escuta? ¿Sí? Tudo bem, Thay? Boa tarde, bom dia. Eu sou Maria José Ferrer. Eu sou boliviana, mas moro acá em Rio de Janeiro. Eu trabalho em direitos humanos faz como 10 anos, especificamente com liberdade de expressão, liberdades fundamentais e gênero. Sou feminista também. Trabalho temas indígenas com diferentes organizações de Sudamérica e trabalhei na Comissão Interamericana de Direitos Humanos também. Agora estou morando acá e quero conhecer mais sobre o trabalho do Brasil, sobre o trabalho de, justo como Denis falava, de construção de agendas, articulações também com os projetos que eu trabalho na Argentina, Equador, Bolívia. E atualmente trabalho com população em exílio, refugiada política y en temas de memoria, verdad y justicia de Nicaragua, en la coalición Nicaragua Luta. Y nada, moro en Rio de Janeiro, toco maracatu, baque virada agora. Y nada, quero conhecer mais sobre tudo esto e saber mais as temáticas que vocês estão trabalhando neste momento. Obrigada. Muito obrigada, Maria José. Próxima. Acho que foi todo mundo, não? Foi todo mundo? Acho que sim. Acho que sim. Acho que fomos todas. Ingrid. Oi, gente, eu sou a Ingrid, Ingrid da Mata. Estou dando apoio técnico aqui hoje para vocês nessa sessão. Espero que vocês aproveitem muito. Falando um pouco sobre mim nesse movimento, né, mais da sociedade civil. Eu tenho mais envolvimento com temas raciais. Então, na verdade, foi assim, né? Durante toda a minha vida, eu sempre soube que eu era uma pessoa negra,
mas quando eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para os Estados Unidos, foi que eu realmente descobri que eu era uma pessoa negra, que o dólar estava muito baixo, era aquele auge da era Lula, sabe? E quando eu cheguei lá, eram 60 pessoas para fazer um intercâmbio e trabalhar numa estação de esqui. Eu tinha bolsa na universidade, pelo ProUni. E aí, quando eu cheguei lá, a gente tirou uma foto no primeiro dia. Quando eu imprimi a foto e vi, eu era a única pessoa preta. E aí, tipo assim, aquilo me chocou muito. Tipo, eram 60 pessoas, uma pessoa preta. E aí, quando eu voltei para o Brasil, foi quando eu fui mesmo entender o que era o racismo, fui estudar sobre isso, fui me envolver, enfim. E aí juntou também quando eu estava no momento de transição para deixar o meu cabelo natural, né? Mas, de novo, assim, né? Eu moro num lugar que praticamente todos os anos, assim, tipo, sei lá, tem uma grande enchente, então aí também estou mais familiarizada com o termo racismo ambiental, por exemplo, né? Então, uma coisa que eu nunca tinha pensado antes também. Então, cada dia a gente vai aprendendo um pouquinho. E eu tô, mesmo estando aqui trabalhando, é muito bom estar com vocês. Eu vi cada uma de vocês, a trajetória, enfim, como vocês podem agregar não só para hoje a gente aqui, mas também para o mundo, né? Obrigada, Ingrid. Bom, eu já me apresentei um pouco. Tem mais uma pessoa, tem mais duas pessoas, na verdade. Uma é a Amália. A Amália vai entrar às 11h30, porque ela está em outra reunião. Então, já já ela vai entrar e vai conseguir se apresentar e fazer a fala dela. Mas tem mais uma pessoa que não está aqui, não está nem no Brasil, que é a Bina Palical, que é indiana, que trabalha na campanha nacional dos direitos humanos Dalit, que mandou uma mensagem para a gente. É um videozinho curtinho que eu vou colocar aqui para a gente assistir. Deixa eu colocar aqui. Bina Palical. E aí vocês. Ó, From New Delhi, India. As you all know that the G20. deixa eu voltar aqui. Hello to everyone from New Delhi, India. My name is Beena Palikal and I'm with the National Campaign on Dalit Human Rights. It's great to be speaking to you all the way from New Delhi, India. As you all know that the G20 meeting in 2023 was held in India under the leadership of India. And one of the key and major issues that they had discussed was about climate change and what we could do about it. Of course, there were many decisions that were taken, zero emissions, following the Paris Agreement, also looking at differentiated, common but differentiated responsibility and keeping equity. However, these are macro issues that were discussed, and some of the decisions that were taken. They also looked at climate finance and how we can have more money so that this can help with addressing climate crisis. However, these are big macro issues. We do know that the biggest polluters are not the countries from the south. We do know that, that the countries in countries like India, most of the population, there's a large population that is below poverty line, and therefore there are much different strategies that need to be taken. The impact of climate crisis is most felt by the most discriminated communities. I come from one such community called the Dalit community, which we are about 200 million people in South Asia and globally. And we come from the poorest of the poorest and the most marginalized communities. They're also known as communities discriminated on work and descent. And if you look at that impact of the climate crisis on these communities who are mostly living in the low-lying areas, who are affected by disasters, that are induced as a result of deforestation and other means that we as a human race are doing to the environment, but the impact is felt by the poorest of the poorest. Our communities are affected by this, and within that, women and children are most affected. So if we are talking about a pathway
to move towards climate justice and to move towards a just world where we're ensuring protection and security for people from the most marginalized communities and women from these communities. I think it's important to ensure that women are at the table for these negotiations, but also that we understand that we're not a homogeneous group as women, but we are intersectional, so there are different intersectionalities that we have to look at while looking at climate change. We also know that there's a large population of migration as a result of climate change that is becoming more and more, where people are moving from the rural to the urban. That's a phenomenon that is very common in a country like India. And I think we need to ensure that, apart from the fact that we are protecting these communities, but also ensure social security, the climate finance and the money that is coming into the countries are also going, a large proportion of it is going to ensure that these communities are safe and are pulled out of poverty. Unless we do that, we will continue to talk about these big macro issues, but actually not looking at the nitty-gritty of these communities that are affected by the climate crisis. While all of you are looking at what should be the next G20 and how that is going to pan out, I would urge you and I would appeal to you that to be able to look at a just policy or a just program to ensure that all communities are equally, all communities who are affected by climate crisis are given a better livelihood, are given social security, and it is a duty of the government and other agencies who are responsible for this. Please ensure that we think of the last man, woman, trans person, so that we are able to ensure their safety. And if we center our discourse and negotiations around the communities that are most marginalized, within that women, we can definitely come to a solution that can be better and equitable and inclusive for all. Thank you very much, and wishing you all the best. Olha, eu você tá falando no no... mudo. A frase mais ouvida, né, nas reuniões online, você está no mudo. Como ela não podia estar aqui presencialmente, mas ela fez a gentileza de nos enviar um vídeo aí, fazendo também uma provocação para as nossas discussões, né? Para quem, como ela disse, a Índia foi anfitriã ano passado da reunião do G20, esse ano é o Brasil, e no próximo ano a África do Sul, um foco grande aí no sul global para essas grandes reuniões, que trazem movimento não só estrutural e organizacional para as cidades e para os países que são anfitriões, mas trazem o mundo a discutir dentro da nossa própria casa, né? Então, quando a gente começou essa agenda também pensando, e aí no final da nossa sessão eu vou falar um pouco mais sobre a nossa sessão na cúpula social do G20, que começa amanhã. Nossa sessão vai estar no primeiro horário já, às 9 horas da manhã, amanhã cedinho. Primeira coisa que vocês vão fazer, se estiverem no Rio de Janeiro, se estiverem na cúpula social, é participar da nossa sessão, falando um pouco disso também, principalmente no cenário pós-eleições. Então, sem grandes delongas, a gente está esperando a Amália chegar. Ela não chegou ainda. A gente pode começar aqui. Eu acho que a gente pode começar com a fala da Márcia. E aí seguimos para a hora que a Amália chegar, ela falar que ela está com o horário um pouquinho mais limitado. Pode ser, Márcia? Você está no mudo. Isso. Claro. Quantos minutos só para eu tentar organizar aqui? Márcia, de 5 a 8 minutos. Ah, vou Tudo bem. tentar. Nunca é, né? A gente está aí uma gordurinha. Tá. Fiz um roteiro aqui só para eu não me perder.
A primeira coisa que eu queria dizer para vocês, primeiro, da minha alegria de estar aqui, para mim é um espaço super importante, porque compartilhar essa experiência para nós é uma forma também da gente poder pensar sobre ela. E eu não sou uma especialista sobre o G20, na Temis, quem tem essa expertise é a Denise Dora, que sempre nos representa e teve a generosidade de, junto com vocês, me chamar para contar um pouco disso. A minha ideia, eu participei do encontro, quero dizer, isso foi fundamental para nós que estamos pensando, para mim especialmente. Então, o acerto dessa iniciativa, eu aprendi muito no último encontro. E vou tentar aqui, rapidamente, trazer alguns pontos que a gente identificou como questões e as respostas adequadas ou inadequadas, que talvez sirva para outras experiências e para quem está elaborando isso. Eu acho que é muito, para nós é muito, muito tranquilo e já assimilado que essas emergências climáticas impactam desproporcionalmente mulheres, especialmente mulheres negras. E o que eu quero trazer aqui é que este impacto, para nós, foi muito, mas infinitamente maior do que a gente imagina, né? Pela experiência vivida. Eu sei que a nossa experiência aqui, ela foi uma experiência bastante aguda, né? E que implicou mais de 100 mortos, mais cento e tantos desaparecidos, a inundação total das cidades. E isso trouxe consequências que a gente pôde perceber com muita profundidade e também com muita dor, assim, qual é o impacto disso na vida das mulheres. Então, eu queria elencar umas 4 questões que eu identifiquei como as mais fortes, né? As consequências mais sérias. A primeira delas, eu queria, antes disso, dizer que, além dessa questão que a gente identifica, é muito claro identificar que a resposta do poder positivo não atendeu essas necessidades. Absolutamente não atendeu e não se preocupou com elas. As respostas que nós tivemos aqui, seja dos 3 níveis de governo, municipal, estadual e federal, elas foram ou absolutamente ineficazes, né? Ou inexistentes, né? Ou insuficientes. Então, essas 3 questões, para mim, marcaram a resposta de um poder público totalmente despreparado e sem nenhuma perspectiva, nenhum olhar para as questões de gênero e raça. E é importante que se diga que, quando se vive isso, independente desse desastre, dos desastres, serem um pouco mais amplos, é evidente que eles atingem mais as pessoas empobrecidas, que são majoritariamente, mas a resposta do poder público, ela não é igualitária. A resposta do poder público, ela se concentra em atender as populações mais ricas, mais abastadas, né? E questões de infraestrutura que não incluem a infraestrutura necessária para atenção às mulheres. E registrar também que essas respostas, as poucas que houveram, mesmo as inadequadas, elas só aconteceram a partir da denúncia e da pressão. Se nós não tivéssemos criado estratégias de denúncia, a imprensa não tivesse
denunciado, se isso não tivesse tomado alguma proporção, nem essas respostas inadequadas, insuficientes teriam sido dadas. Então, eu quero trazer aqui as questões e as respostas. Acho que no que diz respeito às mulheres, nós temos 4 questões que a gente elenca como importantes a partir da nossa vivência, que seria interessante compartilhar. A primeira delas, como todos sabemos, é a violação dos corpos das mulheres cis, trans e meninas. Importante situar isso para entender que as pessoas em abrigamento compulsório, né, quando existe isso, uma comunidade ela se transfere para dentro desses abrigos com tudo que elas têm, e sem, vamos dizer, sem os códigos mínimos que a população, as mulheres têm para uma convivência mais ou menos pacífica, pacificadora e de sobrevivência naqueles territórios. O que eu quero dizer com isso? Quando se tem uma situação de abrigamento, e nós tivemos abrigo aqui com 6.000 pessoas, se transfere para esse abrigamento o tráfico de drogas, a facção, as mulheres, as meninas, os abusadores, inclusive seus agressores, ainda que as mulheres estejam em medida protetiva. Então, esses códigos, assim, sem essa possibilidade de sequer ter uma barreira física, que são as suas próprias casas, sem ter um mínimo que é muito o que sustenta as mulheres e a integridade delas, que são as redes pessoais de proteção no seu território. Isso se dissolve. E isso vai parar de uma forma absolutamente desordenada e caótica para um espaço fechado, aonde nós vivemos aqui facções do tráfico quase trocando tiro, nós tivemos os abusadores de criança, nós tivemos tudo. E qual era a resposta para isso? Qual foi a resposta do Estado? Botar a polícia militar armada dentro dos abrigos. O que implicou tiroteio com as crianças. Os relatos a brigada militar, a polícia militar entrando armada até os dentes para tentar conter qualquer conflito ali. Então, isso é uma resposta para a segurança da população e das mulheres absolutamente equivocada, né? Especialmente num lugar que tem crianças. A outra questão, bom, evidente que nesses espaços a violação sexual esteve presente, o abuso de crianças esteve presente, com esta resposta militarizada, e foi a única que teve, né? Então, uma resposta precisa ser pensada, precisa fazer parte do contexto, qual é a resposta para a segurança dentro dos abrigos? Qual é a resposta para a preservação da vida das crianças e das mulheres? Qual foi a resposta? Depois de muita denúncia, qual foi a resposta que o poder público municipal e o poder público estadual deu para essa questão? Criar 2 ou 3 abrigos exclusivamente de mulheres. Lindos. Com a inauguração, com foto, um abrigo chamado Abrigo Lilás, Casa Lilás, com todas as caminhas, cor-de-rosa e tal. Isso é uma resposta que não se dá. É uma resposta absolutamente inadequada, por muitos motivos. Primeiro, porque eles conseguiam atingir o quê? 80, 100 mulheres. Nós falamos de abrigo com 6.000 pessoas, da onde metade eram mulheres. Além de tudo, esse tipo de resposta veio muito depois das notícias. E quando uma mulher perde tudo, vai para um abrigamento compulsório,
e consegue estabelecer uma mínima rede pessoal ali de convívio e proteção, que é a mulher que vai ficar com seus filhos, que é aquele técnico que pode lhe atender, elas não querem sair dali. Elas chegam num momento de total esgotamento. Então, depois que elas se organizam minimamente, não tem como querer que essas mulheres saiam para um outro abrigo. A outra questão diz respeito, e já entrando no segundo ponto, que é importante, que é o seu histórico trabalho de cuidado, que implica o cuidado dos filhos, o cuidado dos idosos, o cuidado das pessoas doentes, né? Os seus animais, inclusive. E esses abrigos têm regras. As mulheres só podem entrar com crianças e adolescentes. E essas mulheres não vão abandonar o seu trabalho de cuidado. Elas não vão deixar em situação de abrigamento ou na casa de uma vizinha os idosos que elas cuidam, as pessoas doentes, seus filhos maiores. Numa situação de crise, ela não vai abandonar a sua família. Então, se tem uma resposta que não é eficaz, são abrigos exclusivos para as mulheres. Pode ser uma resposta complementar, importante, mas não é uma resposta eficiente e sequer é a resposta mais adequada. As mulheres que foram para grandes espaços, na situação de crise, conseguiram ser resgatadas e se organizaram minimamente naquele espaço, não vão sair para uma casa bonitinha, cor-de-rosa, sem os seus filhos, sem os seus parentes e sem os seus animais. E entrando nesta segunda questão, que é o trabalho histórico de cuidado, fica sob responsabilidade das mulheres e sempre foi a atenção desse núcleo, né? Numa situação que as mulheres não têm as ferramentas necessárias para enfrentar, né, para dar conta desse serviço de cuidado. E, especialmente, essas mulheres chegam nesse lugar numa situação de total esgotamento físico e emocional, e sem nenhuma ferramenta para tratar com o que é da sua responsabilidade. Zero ferramenta, né? Seja pela renda que ela começa a perder, a maioria dessas mulheres são diaristas, né? Elas não têm nenhuma renda neste momento, seja pela total ausência de serviços. Quando eu quero dizer total, eu quero dizer total. Nesta circunstância, que foi uma circunstância de alagamento, todos os serviços estavam alagados, inclusive a justiça, e inclusive os hospitais. Como é que aconteceu com os hospitais? Começou na região periférica, na grande Porto Alegre, os hospitais começaram a encher. Os trabalhadores dos hospitais, numa medida quase heróica, começaram a subir os pacientes que dava para um outro andar e aguardar um barco que começou, em algum momento, transferir essas pessoas de hospitais para outros espaços, um ou dois que tinham, onde eles ficaram totalmente amontoados. O que acontece? Ali tem mulheres parindo. Ali tem, exatamente ali, tem as pessoas de quem ela cuida, né? E aí eu quero entrar na questão num outro ponto, quer dizer, que diz respeito aos direitos reprodutivos das mulheres, que são as mulheres grávidas, em situação de quase parto, que não tem hospital para ir, que não há nenhuma determinação dos bombeiros, das ambulâncias, até pela questão de dar alguma prioridade. E essas mulheres começaram a parir onde estavam, né? Porque tem situações de grande abrigamento. Tem uma parte da população que começou a ser abrigada em comunidades, na casa dos outros. E elas começaram a parir ali, com o apoio das mulheres mais velhas, que sabiam conduzir um parto. E aí a gente vem buscar
a importância, como resposta, de retomar o trabalho das doulhas, enfim, de mulheres, capacitar para isso, porque não tem espaço para parto, né? As mulheres foram parindo, algumas na saída do abrigo, dentro das casas, quase nas ruas. Então, tem uma resposta para o cuidado com a maternidade que nunca aconteceu. Os hospitais de campanha do Exército, eles foram criados 15 dias depois, e sem uma devida preocupação com um espaço isolado para mulheres. Eles mais ou menos reproduziam o que estava acontecendo nos abrigos. Então, essa é a terceira questão que eu acho que qualquer plano de contingência precisa pensar no que diz respeito a esse impacto maior, muito maior sobre as mulheres. E a outra questão, que é uma questão fundamental, é a questão da informação. Não chega informação para as mulheres, não chega na comunidade. Se comunicar, que foi o que aconteceu aqui, com a população, através exclusivamente das redes e fundamentalmente do Instagram, não atinge as pessoas que precisam atender. Primeiro, que parte delas estão totalmente sem celular, porque perderam. Segundo, que não é a rede adequada, né? Não tinham informações pelo rádio. As informações eram dadas fundamentalmente pelo Instagram, né? Pelo WhatsApp ali, a parte dos recados ali, do informe, e as pessoas não tinham como acessar e, fundamentalmente, elas não entendiam o que estava acontecendo, além de serem assoladas por uma sem número de fake news. Essa informação, quando chegava, não chegava completa, nem dentro dos abrigos, nem na população. Vou dar um exemplo claro. Quando, depois de muito tempo, se restabelece o CRAS, porque estava alagado, porque os postos de saúde, quer dizer, rede zero, eles abrem para a possibilidade dos cadastros para poder fazer as inscrições para os benefícios. Quando saiu isso, vai abrir o CRAS num outro local evidente para cadastro, as mulheres, junto com as crianças e junto com as pessoas que a fila era de 98% de mulheres, porque são as mulheres que acessam esse serviço, são as mulheres que vão no CRAS, são as mulheres que levam os filhos, são as mulheres que vão aos hospitais. Teve uma fila de quase 1.000 mulheres que passou a madrugada inteira na fila para poder fazer o cadastro. Quando abre o cadastro, eles dizem: são só 20 fichas, nós informamos. Então, as mulheres passam uma noite inteira no frio, na chuva, com seus filhos, chega lá, são 20 cadastros. Então, assim, informação precisa chegar logo de forma adequada. E a informação não chegou. Então, esta é um outro aprendizado de uma resposta necessária, adequada às populações periféricas e que, evidentemente, vão se dirigir para as mulheres. Uma outra resposta dada pelo poder público, que a rigor não foi dada, em algum momento, essas mulheres precisam sair para trabalhar. Elas precisam sair para trabalhar porque elas são diaristas e, enfim, a questão é com quem ficam os filhos num espaço de absoluta violência. Não tinha espaço de cuidadoras para permanecer com os filhos. Como é que essas mulheres faziam? Confiavam seus filhos a uma segunda mulher, a essa rede que elas vão preparando para a atenção
né? Essas são as redes pessoais de proteção, mas sem nenhuma medida adequada de cuidado disso. E a segunda coisa é que o poder público municipal só liberou o transporte de graça depois de muita pressão, como sempre, né? Muita pressão dos parlamentares, e eles liberaram, então, o transporte gratuito. O que eu penso, e é da nossa experiência, que foi a única resposta eficaz, que foi a resposta das comunidades. Quem conseguiu literar, mitigar, acolher, foi a comunidade. É a comunidade que, neste momento, consegue se organizar minimamente no território, quem não tiver nos abrigos, para dar as respostas necessárias, seja de resgate, seja de levantamento de informações, seja de fazerem chegar a ajuda humanitária, que é uma dificuldade enorme de acesso, para vocês entenderem. Nós temos uma cidade aqui na região metropolitana que a gente leva 40 minutos para chegar, estava levando 7 horas. Isso dificulta muito a chegada da ajuda humanitária. E, além disso, elas estavam dentro dos abrigos, os que estavam nos seus territórios, que eram abrigos menores, aonde elas puderam incidir com as mulheres em questão de violência, dar sugestão, identificar a violação de direitos. E este foi o trabalho fundamental que nós da TEMS tivemos aqui. Eu gostaria de compartilhar em 1 minuto. Já terminou o meu tempo? Já terminou, eu ia pedir para você concluir, se você puder. Tá. Eu estou Minutinho final. concluindo agora, dizendo que a TEMES tem uma rede de lideranças comunitárias espalhadas no Estado, que são as promotoras legais populares. Este foi o nosso grande trabalho, e isto foi o que conseguiu ajudar a vida de inúmeras mulheres, que foi identificar essas lideranças comunitárias, que foi dar esta retaguarda, né, para que elas pudessem atuar dentro dos seus territórios. E como resposta a isso, bom, nós tivemos também rondas de direitos humanos dentro dos abrigos, porque é uma violação sem número de direitos humanos, aonde a gente levou a informação adequada, a gente levou identificação das violações, denúncia e essas coisas. Mas a resposta que nós demos da TEMES, porque isso nos atravessa enquanto organização e vai mudar completamente a nossa organização daqui para frente, foi, desde agosto, essas mulheres que atuaram, que são promotoras legais populares, lideranças comunitárias, elas estão fazendo um curso de promotoras legais populares para atuação em emergência climática. Esse curso vai até dezembro e segue o ano que vem, né? Onde elas estão tendo toda uma preparação, uma compreensão do que é a emergência climática, para que elas possam atuar de forma mais eficaz e mais segura para elas, né? E que possam atuar na prevenção, que hoje, para nós, acho que para todas nós, é a grande questão. Espero que eu tenha conseguido transmitir um pouco, né? E que isso sirva, né, de subsídio para as demais organizações. Obrigada, muito obrigada, Márcia. Obrigada pela fala. Enquanto isso, a Amália chegou. E aí eu queria abrir a palavra para ti, Amália. Sei que tá com o tempo um pouco limitado. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Desculpem se tem barulho, eu estou no restaurante do hotel onde está sendo a reunião na que eu estou. Bom, se vocês, vou falar um pouquinho que é o Elas, se vocês não conhecem o Elas, e um pouquinho quem sou eu. Vou começar por quem sou eu. Eu tenho esse sotaque meio esquisito, porque eu sou mexicana nicaragüense, moro no Rio de Janeiro há 30 anos quase, sou idealizadora
uma das cofundadoras do Elas e estou diretora geral pelo momento do Elas, que se chama Elas Mais Doar para Transformar. É um fundo brasileiro feminista de justiça social e antirracista dedicado a investir no fortalecimento das organizações de mulheres, também organizações de diversas transidentidades. E para fortalecer estas organizações nos seus territórios e nas suas comunidades. Apoiamos grupos de mulheres e de pessoas trans que eles não estão registrados, assim como organizações de mulheres trans que estão registrados. E temos mais de 20 anos de atuação. Eu queria conversar com vocês a partir de como nós estamos, e eu que a Denise me pediu fazer um pouco, como nós estamos abordando a questão das mudanças climáticas. E nós estamos abordando a questão e os desafios da mudança climática a partir de enxergar as mudanças climáticas também como parte da justiça, não fora da lógica da justiça e dos direitos. Para nós, as mudanças climáticas têm a ver com justiça climática também. E elas estão sempre em interseção. Essa intersecção é com equidade de gênero, equidade racial, também tem a ver com identidades, tem a ver também com orientações sexuais e tem a ver com toda a questão étnica. Não podemos separar todas essas intersecções, porque a forma de atuação das organizações de mulheres e das pessoas trans é precisamente em essas intersecções. E em essas intersecções com mudança climática. Recentemente, nós fizemos uma pesquisa com as, desculpe, 1.280 organizações que se inscreveram no último edital que lançamos no programa Mulheres em Movimento. E essa pesquisa foi feita sobre justiça climática, ativistas feministas, impactos e soluções no Brasil. Essas organizações responderam que elas estão, esses grupos, em 500 municípios do Brasil. Elas, dessas 1.280 organizações, 37,89%, quase 40%, responderam que foram impactadas pelos eventos climáticos extremos. E esses grupos enfrentam a destruição de suas sedes, insegurança alimentar e outras perdas graves. A realidade provavelmente é pior do que eu estou relatando. Para muitas organizações, não têm o tempo de registrar oficialmente os impactos que isso gera na sua cotidianidade, nas organizações, nos grupos e também na vida e nas famílias dessas pessoas que formam parte dessas organizações. Mas o que está acontecendo também aparece como se fosse um novo normal. Não é um novo normal. O impacto das mudanças climáticas tem a ver com um velho normal, tem a ver com injustiça, tem a ver com desigualdade, tem a ver com inequidade. E o importante para nós é que elas possam, em todos os espaços onde está, possa colocar que essas organizações e esses grupos de mulheres e de pessoas trans ou outras transidentidades que não sejam só femininas, elas têm soluções e respostas à mudança climática. Só que quem está na parte mais técnica com relação às mudanças climáticas não enxerga como uma questão holística, como uma questão como um todo. E que é o que nós vamos a ter? Nós vamos a ter, por exemplo, que muitas organizações que nós apoiamos
trabalham com a agricultura regenerativa, que contribuem para a mitigação e para a adaptação, ao mesmo tempo que fazem oficinas de cuidado coletivo e realizam incidência contra poluidores, abordando as raízes que vulnerabilizam as populações. Um pouco o que a Márcia estava falando, tá? Talvez estou falando mais complicado, porque a gente tenta construir uma narrativa para entrar dentro da lógica da narrativa sobre as mudanças climáticas. E o debate sobre a questão climática, ela está pautada também por a questão de gênero, raça e classe social. E nós sabemos muito bem, tanto vocês como nós, sabemos muito bem que quem tem as soluções, na maioria dos casos, são as mulheres e as comunidades nos seus territórios. E isso não é tomado em conta. Isso deveria ser tomado em conta o tempo todo, né? Porque quem vai a resolver a situação que estamos vivendo em termos da mudança climática não vai ser só o Estado desde cima, os governos. Vai ser desde nosso ponto de vista, uma parceria também, uma parceria entre sociedade civil, governos, Estado e também a parte do ecossistema filantrópico. Se nós, como feministas, não demandamos do sistema filantrópico, do ecossistema filantrópico que mude e enxergue o que nós enxergamos, vai ser muito difícil fazer com que tudo que as organizações e os grupos de mulheres e nós todas como feministas e nos diversos movimentos feministas e diversos movimentos de mulheres possamos colocar as soluções na frente. Sempre vai vir de cima uma solução que não tem a ver com a realidade. É importante pensar nas possíveis parcerias. E isso que, por exemplo, desde os fundos de mulheres nós estamos fazendo pensar parcerias entre nós, com as organizações, também dialogar com os governos locais, com o Estado, ainda que as respostas deles sejam bem devagar ou não se importem. Mas é importante colocar que a gente brigou, discutiu, debateu para a gente ser ouvida e transformar essa situação em políticas públicas e controle social. Bom, eu queria contar para vocês alguns dos casos que nós temos como exemplos de soluções climáticas. Nós apoiamos as Carolinas de Jacutinga, que é uma cooperativa de coleta seletiva que faz reaproveitamento de materiais apoiados por nós, e em diferentes edições do Mulheres em Movimento, elas têm sido apoiadas, elas são da Baixada Fluminense. E essa coleta seletiva de materiais recicláveis, a partir daí, elas promovem a mitigação climática, contribuindo à redução de resíduos e à conservação de ecossistemas locais. Além disso aí, elas geram renda, empoderando as mulheres e promovendo a autonomia financeira das mulheres nessa comunidade. Outro exemplo poderoso que nós temos apoiado é o da Rede de Mulheres Extrativistas Pesqueiras da Bahia. Elas se uniram para mapear os territórios afetados por projetos de desenvolvimento e criaram um plano de adaptação comunitária, pensando em questões de raça, de gênero e, ao mesmo tempo, protegendo o território e o meio ambiente, que é o sustento da vida delas. Também é importante falar sobre como se aborda a emergência climática e essa crise climática é uma crise de justiça social, como eu já falei,
que atinge mais fortemente as comunidades historicamente marginalizadas. Eu ia falar exemplo de Rio Grande do Sul, mas a Márcia já tocou o que eu poderia falar, então eu não vou repetir, além do mais que ela tocou brilhantemente, então eu não vou entrar, mas nós apoiamos também organizações em Rio Grande do Sul, só para vocês saberem, e nós nos envolvimos na tragédia vivida em Rio Grande do Sul. Tá? Nosso financiamento é um financiamento flexível, porque achamos que são as organizações que sabem o que se precisa em suas comunidades e também porque nós temos uma plena confiança nas organizações. Dificilmente nós temos recebido, em 24 anos de atuação, muitas organizações que não conseguissem acabar de fazer todas as estratégias que elas se colocaram. Isso não tem acontecido. Se aconteceu, foram 3 ou 4 vezes, mas em 24 anos, a maioria das organizações e os grupos não registrados, o que falam que vão fazer, elas realizam. Então, é bem importante pensar em essa construção da confiança nas organizações. Não é porque a organização é pequena ou porque o grupo ele não é registrado que não é sério. É todo o contrário. Nós podemos dar testemunho que os grupos que não querem se registrar e querem manter sua autonomia são sérios. Entregam a prestação de contas, os relatórios, etc., etc., igual que uma organização mais estruturada em termos institucionais. Então, a construção da confiança é super, super importante no apoio às organizações. Também, bom, nós apoiamos as mulheres nas cidades que estão enfrentando-se a essas mudanças climáticas. Nós temos, por exemplo, a ocupação urbana em Vila Resistência, que foi o que nós apoiamos em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Nós temos apoiado o grupo Bike Angels, que isso foi no ano 2022, que por diferentes modais incentiva uma mobilidade mais sustentável, assim como fortalece a presença das mulheres nos espaços públicos e promove uma transformação nos padrões de deslocamento urbano, incentivando comunidades e gestores a investirem em infraestrutura cicloviária segura e inclusiva. Pensando em ações de mitigação climática que dialogam com inovações tecnológicas focadas em criar cidades resilientes, destacamos o trabalho da Organização Cidadania Feminina na cidade de Recife, apoiado pelo programa Mulheres e Justiça Ambiental. O trabalho deste grupo em áreas como o córrego do Euclides destaca como comunidades marginalizadas são desproporcionalmente afetadas pelos impactos da mudança climática, como enchentes e deslizamentos de terra, devido à falta de infraestrutura e de medidas adequadas de contenção. O grupo envolve atividades de esforço de adaptação climática, defendendo uma infraestrutura melhor com muros de contenção para proteger bairros vulneráveis de deslizamentos de terra e enchentes. A cidadania feminina entende que a transformação das cidades em ambientes seguros e saudáveis também é parte essencial da luta pela justiça climática. Bom, eu acho que eu não tenho muito tempo e nós achamos que as mulheres e pessoas de diferentes transidentidades que lideram ações locais são fundamentais para uma resposta eficaz a crises climáticas também. E se envolvem também em toda a questão da justiça social e ambiental. Elas constroem soluções que integram, falando delas, não estou falando do elas mais, estou falando das organizações
de mulheres e não de nós. Tá? Elas construem soluções que integram conhecimento ancestral e inovação, defendem territórios e fomentam resiliência comunitária, beneficiando ecossistemas e vidas humanas e não humanas. Ao direcionar mais e melhores recursos e espaços de decisão para essas lideranças, especialmente em fóruns globais como agora o G20 e a COP30, estamos promovendo não apenas equidade, mas também respostas duradouras e contextualizadas para a emergência climática. Eu queria agradecer a vocês, me desculpem que eu não vou poder ficar porque estou em outra reunião, adoraria ficar para perguntas e respostas, talvez eu possa, nesse momento, ficar uns 5 minutos. Eu queria agradecer a vocês, mas também agradecer à equipe do Elas de programas e de comunicação, especialmente a Marina Fonseca, que fez essa apresentação rápida junto comigo, e a Juliana Loureiro também, que trabalhou, que é da assessoria de comunicação do Elas. E eu espero que eu tenha feito a tarefa que você me mandou, Denise. Que bonitinha. Obrigada, Amália. Muito obrigada. Então, vamos aproveitar que a Amália está aqui por 5 minutinhos antes de abrir a palavra para a Juliana. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, aproveitar a presença dela. E, claro, agradecer. Acho muito importante ter como não só falar que as organizações que não são organizadas, né, que não são formalizadas, uma expectativa de sistema de formalização, não só falar que elas têm essa estrutura, têm repertório para criar soluções, mas vocês criaram um repertório como elas para mostrar que elas sim respondem, que elas cumprem com orçamento, que elas são organizadas, mas num outro sentido. Eu acho isso tão revolucionário e é sempre bom te ouvir, Amália. Alai, Buen día, Amalia. Una Bom dia. pregunta, gracias por su presentación. Mi pregunta es sobre el proyecto de la Cooperativa de Pescadoras de Bahía. Y tenía la pregunta si hay alguna forma de poder leer este proyecto de adaptación climática de la comunidad y para aprender un poco más de cómo pudieron llevarlo a cabo. Sim, eu posso colocar a vocês em contato com a área programática do Elas, tá? Vocês podem ver a pesquisa, que eu posso mandar para a Denise o link da pesquisa, e vocês lerem diretamente sobre elas, e eu espero que a Marina esteja vendo nós, para que vocês entrem em contato com a Marina. Tá? Tem como entrar em contato com as mulheres na Bahia, sim. Nós podemos proporcionar o contato e vocês podem falar diretamente com elas. Tá? eu já vou colocar aqui no nosso. A gente tem grupo de WhatsApp e eu sei que a Lai está lá, e eu vou colocar o resultado da pesquisa lá para todo mundo. Obrigada. Mais alguma pergunta, aproveitando a presença da Amália? Amália, eu sei que o Fundo Elas está participando. Muito obrigada por poder vir aqui com a gente e compartilhar toda a experiência de vocês. Eu sei que o Fundo Elas está participando da COP no Azerbaijão, neste momento. Qual que é a expectativa de vocês deste encontro? O que vocês, né, pensaram em levar e gostariam de arrancar de um grande encontro global como este? Denise, você faz umas perguntas que é de $1 milhão, tá? O Elas foi para Azerbaijão em uma comitiva de Comoá. Comoá é uma organização, é uma rede de fundos de justiça social. E o que nós temos feito em essa rede é pensar em como, em parceria, todos esses fundos
que alguns de vocês conhecem, algumas de vocês conhecem eles, que são o Fundo Brasil de Direitos Humanos, o Baobá, a Casa, elas, as fundações comunitárias. Trabalhar em parceria. Eu falei que a parceria é muito importante e eu vou complementar, mas eu não quero que vocês fiquem tristes e fiquem angustiadas pelo que eu vou falar, tá? Além do mais que vocês já devem de saber, porque são as primeiras que sentem as consequências de algumas decisões. Eu, particularmente, não é o fundo elas, estou falando de mim, acho que são malucas e erradas da cooperação internacional, de algumas fundações privadas. E é nesse momento em que nós estamos no mundo, que o mundo vai desaparecer, em vez de estar, eles estão restringindo o dinheiro e eles estão colocando mais entraves para as organizações em geral, e aí estou falando de todas as organizações da sociedade civil, e é nesse momento em que quem ganhou as eleições em Estados Unidos pode ser muito prejudicial para os avanços que se fizeram na área climática e na área em geral, nas áreas de direitos. Estão pensando em ir para o centro, estão pensando, já estão fazendo isso, algumas apoiando de uma forma muito estranha, para mim muito estranha, porque depois da pandemia deveria ter sido o contrário. Então, o que nós estamos esperando? Nós estamos esperando, em concreto, que a gente possa trabalhar em parceria com outros fundos de mulheres, que a gente possa trabalhar em parceria com fundos de justiça social para continuar fazendo o que nós estamos fazendo já faz um tempo, que é pressionar, influenciar aos grandes financiadores da sociedade civil, tá? Eu estou agora, em esse momento, em uma reunião onde se falou sobre a sociedade civil, se falou sobre estados e governos e de parcerias. E a tendência, porque o financiamento, ele funciona por tendências que às vezes eu acho que são tendências que são assim, acho que é por aqui, e então vão pelo achismo e não vão pela realidade. A tendência agora é a tendência de, e não está errado nesse sentido, de fazer parcerias entre Estado, governo, ecossistema filantrópico, organizações da sociedade civil. Então, o que nós estamos esperando? Que a gente possa conseguir recursos a partir de parcerias, porque não vai funcionar mais um fundo sozinho ou uma organização sozinha ir a negociar com os grandes financiadores. Eles estão indo pela lógica das parcerias. E outra coisa que nós estamos esperando é que não vejam ao elas e aos fundos como intermediários, porque nós não somos intermediários. Nós saímos dos movimentos sociais, tanto o Fundo Brasil, como o Fundo Baobá, como Casa, como nós saímos dos movimentos sociais. A gente não abandona de onde saiu, e a gente não é uma fundação privada. Eu costumo falar que somos, em termos filosóficos, intercessores, mas não somos atravessadores. Então, temos que estar organizações de mulheres e fundos de mulheres juntos. Nós somos diferentes, temos muitas coisas em comuns e saímos do mesmo espaço. Então, o que está fazendo o fundo ela lá é contando um pouco do que eu falei aqui, do que nós fazemos, mas está dentro de uma comitiva de Comunhá, que é uma rede de fundos, e os fundos estão falando todos juntos de tudo que eles fazem a partir das interseções, que eu falei aqui também.
A gente já não está falando só de cuidados de gênero, né? E não pode, até porque para nós, mais de 50%, para nós, 80% da população desse país é uma população negra, né? Então, de que vamos a falar sobre equidade de gênero quando nós temos um racismo estrutural, né? Eles têm interseções. Então, nós trabalhamos as interseções várias, e isso levamos para lá. Agora, o resultado, né, esse é que eu não posso dar para você, Denise. Esse resultado eu não sei qual vai ser, tá? Mas eu acho que juntos, temos que fazer incidência política com os financiadores. Não podemos mais fazer umas por um lado e outras por outro lado, tá? Porque agora eles vão restringir o financiamento, e não estou falando de todos, não estou acusando a ninguém, né? Estou falando da tendência. E então, muitos de nós vamos a ficar a ver navios se a gente não se une. E se a gente não mostra essas interseções, e essas interseções também com a mudança climática. Eu não sei se eu respondi para você. Acho que respondeu até um pouquinho a mais, né? A Patrícia. Patrícia, você quer abrir o microfone e fazer essa pergunta? Não, eu só queria parabenizá-la pela fala, que eu concordo plenamente com você, que eu acho que nada de nós sem nós, sobre nós sem nós. Eu acho que os governos não estão preocupados, eles têm interesses eleitoreiros, partidários, eles não estão preocupados com questões fundamentais da sociedade civil, muito mais com a campanha, com a próxima eleição. E, infelizmente, a gente tem o descrédito das organizações internacionais, né? Quem diria agora a Rede Brasil Pacto Global com essas denúncias, né? Que estão sendo investigadas, né? Então, eles apregou uma coisa e dentro de casa nem eles fazem a lição de casa. Então, eu acredito na força e principalmente na mulher de dessas comunidades em fazer os trabalhos. Então, eu só queria parabenizar pelo trabalho de vocês e dizer que acredito e que precisa ser bem mais divulgado. Obrigada. Obrigado a vocês. Vou ter que deixar vocês. Então, muito obrigada e bom trabalho aí, tá? Muito obrigada, Amália. Muito obrigada. Beijos. Um Tchau. abraço. Tchau, tchau. E aí, vamos seguir agora, aproveitar o gancho, e vamos seguir com a fala da Juliana? Seguir nesse Bora diálogo. lá? Então tá, obrigada. Posso começar? Boa. Bom, antes de mais nada, desejar aí um bom dia, boa tarde para todos que estão nos assistindo. Eu sou Juliana de Moraes, eu sou cofundadora, junto com o professor James Green, do Washington Brazil Office, e hoje eu tenho o prazer de coordenar o Programa Socioambiental de Transição Justa, do WBO. E eu queria aqui muito fortemente agradecer a Thay Barroso e a Ingrid da Mata, que estão aí nos apoiando muito e fazendo tudo acontecer para a gente nessa série de eventos que a gente está organizando, né? Acho que só para a gente recapitular aqui, que esse é o segundo evento virtual que a gente está fazendo, e amanhã, às 9 da manhã, a gente vai ter o evento presencial no Espaço Cobra, no Rio de Janeiro, no contexto do G20 Social. Então, eu acho que, né, a gente já discutiu bastante coisa sobre o que é o G20, por que é o G20 social, por que o Brasil está sendo o primeiro país fazendo essa primeira vez de ter essa expansão das discussões, né, dos 20 países mais ricos do mundo, também ter a sociedade civil nessas discussões, né? Então, incluindo ali, de uma certa forma, toda a sociedade civil em geral. Então, o que eu queria trazer um pouco hoje, e já pensando, né, no que a gente vai discutir amanhã, vou dar uma pincelada bem rápida, né, nessa coisa toda que agora é a nossa nova realidade,
que é um pouco do resultado das eleições nos Estados Unidos, como que a gente pode pensar um pouco sobre essa nova realidade no contexto do tema que a gente está tratando aqui hoje, né? Da questão de gênero e clima, que por si só é uma discussão feminista, né? A questão climática ela tem que ser realmente uma questão feminista, né? Então, e bem rapidinho, antes de entrar um pouco nos pormenores da minha fala, de acordo com o Clima Info, é impossível combater as mudanças climáticas sem combater a desigualdade de gênero, né? Então, a gente sabe que as mulheres são estatisticamente a maioria no grupo das vítimas, como foi muito bem relatado aqui hoje, muito detalhadamente, dando o exemplo do Rio Grande do Sul e tudo que aconteceu no início desse ano, né? E elas são também as responsáveis pela coleta de madeira para fazer a lenha, para fazer o teu fogo. A gente tem que lembrar que a biomassa ainda é muito utilizada, né, nesse sentido, e muitas vezes de maneira insalubre, né, em muitos países da América Latina. E, obviamente, em muitos outros países da África, do sudoeste da Ásia, enfim. E lembrar também que elas que estão coletando a água, né? Eu acho que é muito simbólico a gente pensar nisso e pensar de como a coleta desses materiais vem sendo cada vez mais difícil para essas mulheres, né? E também considerar que, mesmo elas sendo as mais afetadas, elas não, nós, e mesmo nós, e aqui eu falo também de uma posição de privilégio, mas também sou afetado, né? Não estamos sempre nos espaços de poder, né? Se a gente olhar quem são quem está representando esses 20 países hoje, ou na próxima semana no G20, né? Não temos tantas mulheres ali nesses espaços de discussão. Essa semana também está ocorrendo a COP29 no Azerbaijão, né? Então, assim, quem são as pessoas que estão de fato tomando essas decisões? Lamentavelmente, ainda não chegamos com essa questão de ter as mulheres que estão mais afetadas, né? Eu não quero entrar aqui no mérito identitário apenas dessa questão, né? Então, vou voltar um pouco aqui para as minhas anotações, voltando, né, um pouco dessa questão da nova realidade, né? Eu acho que é importante a gente pensar de como a manutenção desse regime de acumulação que a gente vive, que nos trouxe a crise climática, né? Como que a gente pode tratar dessa questão? O que significa a volta da extrema-direita nos Estados Unidos, sendo que temos vários países sob o poder da extrema-direita, que a gente pode tentar relacionar também um pouco diretamente com a primeira chegada de uma extrema-direita agora no século XXI, e o que isso vem desencadeando, né? Então, o que a gente pode ver dessa forma é realmente o que muitos acadêmicos estão chamando de um neoliberalismo fundamentalista, e aqui o fundamentalismo, eu estou me referindo à religião também, né? Então, da gente pensa de religiões fundamentalistas enfim, que trabalham diretamente associados ao autoritarismo, né? Outros termos também que são bem usados hoje, tanto na política econômica, na antropologia, enfim, é o populismo patriarcal, né? Ou essas políticas transnacionais de autoritarismo antifeminista, ou, né, anti-mulher. Então, pensando um pouco aqui nessa primeira abordagem que eu toquei, pensar em como as crises, né, dentro do capitalismo, a gente vê as crises como oportunidades para ele se reinventando, né? A gente vê que a gente teve em 2020, durante a pandemia, um momento onde os mais ricos ficaram ainda mais ricos e os pobres ficaram ainda mais pobres, né? Então, de como que esses momentos de crise são chaves para esse momento, para essa manutenção de regimes. Então, como que essas manutenções elas impactam diretamente as estruturas sociais que a gente vive, né? Então, o papel da mulher na sociedade, assim, que é historicamente oprimida, a gente pensar em como
E, de novo, fazendo aqui um parênteses de como nessa série de eventos a gente está fazendo um recorte, a gente está mencionando também a questão de raça, a questão de classe, dentro do contexto de gênero, né? Então, pensando neste grupo, que estatisticamente é o grupo que mais é impactado pelas desigualdades, é impactado pela crise climática, e etc. Então, eu queria um pouco da gente olhar um pouco sobre como o papel da mulher acaba sendo instrumentalizado, né? O patriarcado como uma estrutura central do capitalismo, assim como o extrativismo também, né, que teve aí seu início brutal nas Américas com a invasão de 1500, a gente vê como essas duas relações elas se alimentam, né? Então, o que a gente pode esperar da vitória da extrema-direita nos Estados Unidos? Bom, eu sei que na reunião, no evento amanhã presencial, a gente vai aprofundar bastante essas discussões, mas a gente pode já começar a especular alguns pontos que são bem, né, esperados para a gente que acompanha um pouco da política dos Estados Unidos há algum tempo, no contexto de clima, no contexto de gênero, né? Primeiro que vai ser a saída, novamente, dos Estados Unidos do Acordo de Paris, né? Que os Estados Unidos é o maior emissor de CO2 do mundo, então logo se sai do Acordo de Paris, perde totalmente, que já não seguia, mas perde totalmente qualquer tipo de obrigatoriedade, mesmo que não vinculante, de cumprir com as NDCs, né? Que são os comprometimentos nacionais determinados. Com isso também existe essa especulação aqui, que eu digo bem realista, infelizmente, que é a saída dos Estados Unidos da própria Convenção do Clima da ONU, né? Então, assim, e também diversas outras agências da ONU. O que isso pode significar no curto, no médio, no longo prazo? Ainda não sabemos, né? A gente tem bastante, nas últimas décadas, bastante estudos assim para especular isso, a gente não vai entrar nesse tema agora, mas eu acho que para a gente pensar e voltar no nosso tema, né, pensar um pouco o que tudo isso tem a ver com o clima, o que tudo isso tem a ver com a mulher, né? A gente lembra que graças a, não graças, mas enfim, como um resultado ali daqueles 4 anos iniciais, né, dessa extrema-direita no poder nos Estados Unidos, voltaram a criminalizar o aborto, né? Algo que tinha sido conquistado lá há muito tempo atrás, né? Então, assim, justamente, Patrícia, quem que vai pagar essa conta também, né? Esse é um outro ponto. Mas e aí a gente pensar da influência de um país como esse em outros países, né? Mas, enfim, até houve e está ocorrendo diversos casos de mulheres serem presas porque teve um aborto espontâneo em determinados estados dos Estados Unidos. Então, em tudo isso, a gente vê, por exemplo, que a extrema-direita, nesse sentido, ela vai primar por duas coisas. Primeiro, ela vai desenvolver agendas que são contra os direitos das mulheres e contra os direitos da terra, né? Contra o clima, com uma agenda como tivemos no Brasil por 4 anos, bom, 2 anos, se a gente contar também os 2 anos anteriores ao governo anterior, que é anti-meio ambiente, né? E aí a gente pode pensar também numa frase muito maravilhosa que a nossa deputada, doutora em antropologia pela UFMG, a Célia Chacriabá, diz que, infelizmente ela não pôde estar aqui com a gente hoje, mas tem uma frase dela que é muito interessante, né? Que é quando, e é público, mas que ela diz que quando Bolsonaro entra no governo, a primeira mulher que é violada, a primeira mulher que é desrespeitada e atacada no governo dele é a Mãe Terra, né? São as florestas, é o clima, é a vida na Terra, né? Então essa frase ela é muito impactante, eu acho que ela encapsula muito do que a gente vem discutindo aqui, né? Então eu queria também, acho que eu já devo estar estourada no tempo também, mas eu queria bem rapidinho compartilhar que há uns 3 anos atrás, o Observatório do Clima, eles lançaram um infográfico de gênero e clima, né, no qual juntaram um grupo de mulheres de diversos grupos diferentes para discutir
um pouco de por que essa discussão, né? Que às vezes pode ser, acho que para muitas de nós aqui presentes, pode ser uma coisa um pouco óbvia, que às vezes é difícil da gente verbalizar e apresentar para um público maior, né? Mas aí eles colocam, elas, desculpa, colocam em dois grupos, né? Na questão do clima, que como a crise climática amplifica as injustiças estruturais de gênero, né? Um pouco aqui dialogando com o que eu trouxe anteriormente, e na questão, na parte de gênero, de como as perspectivas de gênero contribuem para a superação da crise climática. Então, assim, não caminhar com essas duas questões, voltando ao que eu tinha mencionado sobre Clima Info, é muito complicado, né? A gente não tem como dialogar com uma frente pró-meio ambiente, contra a crise climática, que não conte com essa reforma, se a gente pode dizer assim, da questão de gênero, né? E pensar também de como a gente pode pensar em estruturas pró-igualdade de gênero, igualdade de classe, raças, etc., olhando para todos esses recortes, mas olhando nessas causas que originam o problema onde estamos hoje, né? Tá, eu não sei se eu tenho mais tempo, mas eu tenho bastante coisa aqui que eu posso ficar falando ainda. Mas eu acho que, assim, só para concluir, depois eu posso voltar também, tem um outro estudo também que a revista The Economist traz, que ela identifica nesse estudo, é um estudo de 2022, que é a coisa de maioria dos homens em países ricos, né, de como que esse grupo é o que menos se preocupa com a crise climática, né? Então para a gente entender, e eu tenho só mais um pontinho que eu não quero deixar passar, para a gente entender algo que eu vou até voltar a algo que a gente discutiu na sessão anterior também, que é a coisa do global e do local, né? Eu acho que a gente discutiu um pouco isso na sessão anterior, mencionamos algumas vezes, que me faz muito pensar naquelas frases memoráveis, né? Da segunda onda feminista dos anos 60, da terceira, quarta onda que veio na sequência, que é da gente pensar no pessoal político, né? E mais para frente, depois a gente começa a discutir sobre o pessoal ser internacional. E eu acho que numa discussão assim sobre essa crise que estamos, que é global, e de como a importância da gente ir criando cada vez mais, de maneira sólida, canais de solidariedade transnacional, né? Entre mulheres, não só no sul global, mas também está em comunicação direta com outros grupos, incluindo no norte global também, né? Mas pensar também que esse desejo patriarcal, né, de voltar a certas práticas ali de um movimento da pré-revolução industrial, né, que a gente começa a ver como a independência gradual e tão árdua das mulheres na sociedade, como elas acabam se tornando ao longo de um século ou mais uma ameaça para a manutenção desse sistema, né? Então, a gente começa a sair mais de casa, a gente começa a ter menos filhos, a gente começa, né, a ameaçar um conceito da família nuclear, né, ou a própria manutenção do conceito de propriedade privada, e essas estruturas coloniais de trabalho. Então, o que eu estou pensando um pouco aqui, tentando comunicar com vocês também, da gente imaginar que em todos os ciclos históricos, né, que temos tido nos últimos séculos, a preocupação central hoje, e eu acho que muitas de nós temos, é que não há mais tempo, né, da gente ficar nessa coisa de Polanyi, né, essa coisa meio pêndulo, que a gente consegue algumas lutas e volta e perde algumas outras, né? Então, de compreender que não dá muito tempo de ficar esperando mais a nossa vez de pular nesse cipó aí, né? Então, porque, enfim, crise climática, a gente não sabe quanto mais, infelizmente, né, desastres ou crimes ambientais vão continuar ocorrendo. Acho que dá para a gente debater se o que aconteceu no Rio Grande do Sul aconteceu em Valência, também no sul dos Estados Unidos, se são meramente desastres ambientais ou são aqueles desastres que poderiam sim ter sido evitados, né, que poderiam sim terem sido remediados de uma forma muito melhor.
né? Então, eu acho que com isso eu faço esse compartilho aqui um pouco do que eu venho pensando, e agradeço muito tudo que foi compartilhado aqui, muitos aprendizados, e realmente assim, a necessidade da gente continuar essas conversas. Admito que foi um pouco complicado de pensar em como resumir tantas coisas que têm que ser ditas, e numa série de 3 eventos, eu tenho plena certeza que estamos apenas começando ali na superfície, nas discussões e também no pensar em ações concretas, né, do que a gente pode estar fazendo daqui para frente. Obrigada. Obrigada, Juliana. Eu acho que tem um fator importante sobre a fala das três, né? A gente começa ali com a Márcia falando de uma realidade muito recente nossa, desse ano ainda, da catástrofe do Rio Grande do Sul, mas que de fato está muito mais próxima do nosso novo normal, que não deveria ser, né? Então a gente está numa contextualização de algo que foi extremo, de algo que foi e que já serviu como estudo de caso para as próximas situações. Então, quando a gente está nessa sessão falando de futuros, a gente também está provocando aqui essa especulação que a Juliana trouxe agora. Acho interessante a vista o estudo do Fundo Elas, porque ele realmente traz, a gente está falando de 1.280 organizações, é um número considerável. O Elas, ele abarca organizações do Brasil inteiro, e uma fala que me marcou muito da Amália foi justamente do quanto as organizações, quase 40% delas conseguem identificar que a crise climática de fato ameaça elas de alguma forma, seja na sua sede, seja relacionado à sua a insegurança alimentar, a estrutura, o trabalho de campo, mas que a maioria delas de fato não consegue ainda mensurar isso no seu dia a dia. E trazendo um pouco para o que a Juliana trouxe, né, sobre isso de não dá mais para a gente ir voltar, pendular esse movimento de agora nós temos direitos, agora não temos mais, um pouco do exercício que a gente está fazendo, especulando esse futuro próximo, que não é uma especulação tão bizarra assim, porque a gente já viu acontecer num passado muito recente, né, com os governos do Brasil, com o próprio avanço da extrema-direita, com o próprio primeiro governo eu ia falar Temer, mas é Trump, né? A gente já viu isso acontecer muito recente, então a gente consegue especular e trabalhar com uma realidade que é dura, como a própria Amália falou, né? Não fiquem tristes, mas a gente tem que trabalhar com o que é real e com o que é verdadeiro dentro dessa luta e dessas discussões para que a gente consiga ter essas linhas dentro desses documentos. Denise. Muito obrigada, Thay. Obrigada, Juliana. Eu fiquei ouvindo vocês e fiquei pensando no processo mesmo de construção de agenda, né? E que pode levar à construção de leis, à construção de políticas. E muito a partir também do que a Márcia falou, eu fiquei pensando em duas questões, assim, são perguntas, mas são fundamentalmente questões para vocês, e especialmente para ti, Márcia. O que desta experiência se transforma numa agenda política de reivindicações? O que deveria estar na mesa de uma agenda de negociação com estados? E, para além disso que vocês já falaram, bom, as mulheres têm que estar na mesa, mas falando o quê? Né? O que a gente reivindica? Qual que seria a nossa possível agenda? E segundo, também muito a partir disso, do que se viveu no Rio Grande do Sul, do que a própria Amália traz na pesquisa, do que a Juliana levanta dessa renovação de concentração de poder e exclusão que as crises acabam produzindo, o que deveria ser a nossa ação como sociedade civil, no sentido não de uma coisa ampla, mas o que deveria estar na nossa pauta imediata também, aquilo que a gente pede para o governo, mas aquilo que a gente acha que a gente tem que fazer
com as próprias organizações feministas. Como é que você vê isso, Márcia? E vê isso nesse processo aí de G20, vai ter revisão de Beijing e depois vai ter uma COP no Brasil. Pode ou não ser uma oportunidade? Então, vou falar em 2 minutos, já peço desculpa por eu ter me alongado, mas para conseguir sistematizar essa experiência que a gente teve aqui, não é fácil. Eu tive na última reunião e no último encontro, uma coisa me chama muita atenção, que são, além dessa coisa da trilha, dessa trilha que não é a trilha financeira, que é a trilha mais política, acerca das questões que estão envolvidas nas questões financeiras do G20, que ali existem 2 grupos específicos, tem vários, mas um deles é de sociedade civil, o outro é de mulheres, e acho que com o G20, eu acho que esse é um espaço super privilegiado e imprescindível que as organizações atuem de forma organizada, trazendo as suas agendas. Me chama a atenção também, no último documento, pelo menos 3 questões que eu acho que a gente talvez possa nos informar para a construção de uma agenda. A primeira é o reconhecimento do impacto da desigualdade sobre as mulheres, né? O que nós precisamos, eu acho que tratar é o nível desse impacto desigual, porque eu acho que ainda está fora do radar de todo mundo. Então, eu acho que nós temos que ter uma sistematização mais elaborada sobre esses níveis de impacto e soluções de mitigação para isso, né? Eu acho que os planos setoriais de mitigação, eles precisam ocorrer a partir desses documentos. E acho que uma agenda, a outra questão, que é a subrepresentação nos espaços de poder, isso não pode ser tratado de uma forma genérica como essa. Todas nós sabemos que é, né? Mas quais são os espaços? Eu acho que é uma agenda importante. Quais são os espaços que necessariamente precisam ter as mulheres? Espaços de decisão de poder são muitos, mas no G20, nos planos de mitigação, qual é o aporte das mulheres? Vou trazer para cá uma questão muito simples, que eu acho que que é estrutural para que a resposta não seja adequada. Os comitês de emergência, de emergência, são aqui 100% masculinos. E é evidente que um comitê absolutamente formado por homens e que estão criando a estratégia de enfrentamento daquele momento de emergência, não tem como priorizar. Eles estabelecem a prioridade. E não há como estabelecer uma prioridade de gênero se não há ninguém ali dizendo, olha, isso é mais prioritário do que construir aquela ponte. Então, assim, este é um espaço fundamental. Não podemos mais admitir que os comitês de crise sejam eminentemente técnicos e masculinos. Então, eu acho que isso é uma questão super importante. E a outra que eles também trazem nesse documento é justamente a educação e capacitação das mulheres para atuar. E traz uma questão fundamental, que são dados desagregados. Eu acho que isso para quem vive esse contexto, já viveu, como foi o nosso caso, a questão da educação e da capacitação para as mulheres na atuação, na prevenção e na mitigação é essencial. Eu acho que esse é algo que a sociedade civil tem que tomar para si também, né? Que é uma agenda prioritária, porque quem dá conta disso são as mulheres e são as mulheres de comunidade. E acho que a outra questão que precisa ser tratada como agenda
é a preservação dos territórios originários, indígenas, quilombolas e outros. E isso implica coisas muito concretas, como demarcação de terra, como um processo de proteção daquele território, porque, mais uma vez, aquele território tem uma outra forma de lidar já com a questão do clima, que é preventiva, e ali quem atua fundamentalmente são as mulheres, aí vem o conceito de corpo-território. Né? Então, eu acho que essa é uma questão para as organizações de sociedade civil absorver e para organizar como uma agenda mais ampla acerca da questão das emergências climáticas. Tá, e antes de passar para a Juliana responder, posso fazer só um comentário sobre a resposta da Márcia? Pode ser. É muito interessante isso que tu coloca sobre ter um mapa do poder, para a gente sair do genérico, porque muitas vezes eu vejo que a agenda sobre o clima ela veio vindo até agora num campo programático, de princípios, mas às vezes um pouco genérico, né? E que talvez para ação a gente tenha que fazer esse movimento de aonde queremos estar sentadas na mesa, em que mesa que a gente acha que as mulheres devem estar sentadas, e isso vale também para a companheira lá de Porto Rico, a Lai, né? Assim, nos eventos locais, estaduais, nacionais e globais, quais são as nossas mesas. Então, a gente fazer esse exercício, uma espécie de um mapa do poder, acho que é muito interessante isso que a Márcia traz. Tá, obrigada, Juliana. Eu acho que a Márcia trouxe tudo já, assim, eu acho que falta muito pouco, assim, para eu complementar, mas eu acho que, pensando no que a Márcia traz, essa coisa dos espaços de poder, e no contexto da crise no Rio Grande do Sul, eu pensei aqui, né, como a gente é vista muito para a coisa do cuidado, né, da mulher do cuidado. E no momento de crise, a gente está falando que era um espaço de cuidado, mas que gera poder. Então, a gente não estava lá, né? Então, assim, na base estávamos lá, em todos os sentidos, mas no topo não estávamos. Ué, mas se é um espaço de cuidado, gerir uma crise é um cuidado, né? Então, assim, a gente acaba, eu acho muito bacana essa coisa, porque tem toda, né, agenda setting, né? Então a gente que tem que determinar os espaços, né? E eu acho que você traz, Márcia, um passo atrás, realmente, a gente falar, não é que a gente tem que brigar para estar nesses espaços, a gente tem que escolher esses espaços, né? E que sejam todos, mas assim, que sejam, né, num primeiro momento, da gente demandar a participação nos espaços que, na verdade, a gente é extremamente necessário, né, de ter essa visão muito mais holística e interdisciplinária dos problemas, especialmente problemas de crise tão grande como é ocorrido. E, obviamente, eu queria só ressaltar também algo que você trouxe, que é a coisa da educação, né? Eu acho que mulheres em ciência, tecnologia, qualquer coisa que elas queiram dar nas humanas, e, obviamente, eu acho que o investimento desde a educação primária, né? Eu acho que é muito importante que continue agindo assim, existindo cada vez mais esses incentivos para as meninas, porque, enfim, existem alguns estudos que eu não me lembro muito bem onde eu li, que é a coisa da menina já ser um pouco mais desenrolada na escola, ali no primeiro ano e tal, só que existe nessa estrutura, né, um pouco mais de atenção com os meninos, porque acabam ficando automaticamente um pouco mais retraídos, né, e ali a gente começa a ver essa troca, né, das meninas já não serem não atingirem um potencial que poderiam atingir, né, então eu diria nesse sentido assim também de investimento em educação e subsídios públicos na educação de meninas em todos os níveis, né? Obviamente com atenção especial ali na educação superior. E sobre a questão indígena, eu acho que um ponto muito importante, um pouco do que eu venho tentando me envolver também,
não só a preservação e demarcação de terras indígenas, mas a gente precisa pensar muito na demarcação, na desintrusão de terras invadidas e, especialmente, também no terceiro pontinho, na sequência, o acesso a serviços públicos nessas terras. Porque o que a gente acaba tendo hoje é que muitos territórios indígenas, né, enfim, que têm todo o lençol freático já poluído, já contaminado. Então, a gente não pode simplesmente fazer a demarcação, desintrusão, sendo que a gente não vai cuidar direitinho de todo um sistema de esgoto e saneamento, que a gente não vai cuidar de tudo, senão a gente acaba continuando todos os processos históricos de marginalizar os povos originários, de marginalizar os povos quilombolas e etc., né? Então, que a gente complexifica bastante, ah, mas eu pensaria um pouco nessa linha, Denise, também. Eu estou aqui pegando carona total na Márcia, que bom que ela foi a primeira a responder, mas espero que eu tenha também respondido a tua pergunta. Obrigada, Márcia. Muito obrigada, Juliana. Pessoal, alguém tem uma última palavra, uma última dúvida? A gente já está no nosso momentinho final, uma última contribuição. Então, eu vou dar o. Só Pode falar, um Márcia. ponto para complementar, Juliana, que quando a gente está falando de educação, Juliana, e informação e capacitação, a gente também está falando em capacitar, e eu acho que aí o acerto da resposta da Tênis, que é educar e capacitar as mulheres que são lideranças em suas comunidades, as mulheres indígenas, lideranças comunitárias, as jovens que são lideranças, porque elas podem fazer uma prevenção local, né, falando de território, elas podem construir estratégias de acolhimento e mitigação, né? E elas precisam fazer isso de uma forma também mais segura. Eu tinha trazido aqui um vídeo, que não é um vídeo, é um segundo, de uma das promotoras tentando resgatar a outra, que é um negócio... E é isso, as mulheres foram para dentro da água, né? Então, acho que além dessa parte que é super importante dos jovens, acho que investir nas mulheres que são referência em seus territórios é super importante, é o que nós estamos tentando fazer aqui. Obrigada, Márcia. Pessoal, a gente chegou aqui no nossos últimos avisos. A Ingrid vai abrir uma pesquisa, são 3 perguntinhas para feedback dessa sessão. E, muito importante, deve ter aparecido aí na frente da telinha de vocês, para responder, são só 3 perguntas. E muito importante, queria reiterar e fazer mais uma vez o convite. A Ju falou, eu falei no começo, mas a gente vai estar amanhã na cúpula social do G20. Esse encontro vai ser extremamente potente, vai dar continuidade à conversa que a gente continuou segunda, a conversa que a gente já antecipou hoje também, um pouco, com as falas da Ju. E vamos ter a ilustre presença da Fernanda Caigang, falando um pouco, a Beatriz Matos, da plataforma Cipó. Hoje a Marília queria estar com a gente, mas ela está um pouco doente. Então, para quem não conseguiu ver a Marília segunda-feira, vai conseguir ver a Beatriz falando um pouco do trabalho da plataforma Cipó também. E a Ana Carolina Lima e o Paulo Abraão, que vão estar com a gente. Acho que todo mundo já respondeu, né? E vão estar com a gente amanhã. Então, muitíssimo obrigada uma vez mais pelo tempo. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê nas próximas atividades. Para quem não entrou ainda, eu mandei para vocês por e-mail o link do grupo do WhatsApp. A gente é uma comunidade, né? Tem o grupo da CEDAW lá, tem o grupo do G20, vai ter o grupo da CSW e o grupo da COP30. Então, nos vemos amanhã para quem estiver aqui no Rio de Janeiro. E muito obrigada.